alguns alunos lá na página 41, exercício 80, fizeram o triângulo como ele pediu ali, mediram, né, o 8,43 e fizeram o triângulo, que aí obviamente deveria ter sido feito em um outro lugar. Não era obrigatório, tá? Quem pelo menos esboçou o triângulo, pá, pequenininho, todos os lados são iguais, já que ele é equilátero, 8,43 e 8,43. O que é perímetro? É a soma de todos? Isso, então é só somar os três lados, ou multiplicar por 3, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25,29 centímetros. Mas teve aluno que exercitou essa habilidade de conseguir reproduzir um triângulo igualzinho ao que ele pediu. E outro, acho que no ano passado a gente chegou a fazer isso, mas não custa de relembrar qual seria a técnica, né? Não custa de relembrar qual seria a técnica disso aí. O certo seria usar um compasso. Obrigado, amigo. O certo seria usar um compasso. Vamos lá, né, meu querido? Compasso reciclável da Bajara Cruz. Uma régua daria. O problema é que, olha só qual é o delicado. Sabe qual é o problema? Porque assim, ó, primeiro a gente pega a régua e faz uma reta suporte. Beleza? Aí, como a régua tem o tamanhozinho dela, a gente pode ir lá e marcar o primeiro lado, né? Concorda comigo? Marcar o tamanho do primeiro lado. Certo? O que eu te recomendei? Como é que o desenhista faz isso na prática? Ele pega o compasso, vai na régua, abre o compasso do lado da régua, marca o início ali e depois vai lá e registra o tamanho. Beleza? A questão é, será que usando uma régua eu consigo botar ela? Onde que eu vou botar ela? Será que vai ser aqui a reta com 8,3 centímetros ou será que é aqui? Ou será que é aqui? Ou aqui, ou aqui, ou aqui? Tá entendendo? Tem infinitos lugares para tu botar aquela reta e só tem um lugar certo. Como é que usando só a régua? Usando o transferidor daria, né? Como é que tu faria com o transferidor? Mas que ângulo? O cara não falou nada em ângulo. Tu vê, ó. Então na verdade a colega, sabendo matemática, sabe que o triângulo equilátero tem todos os ângulos internos iguais, somados dão 180, dividido por 3, cada um é 60. Então tu viu? Tu meio que fez uma conta para poder usar o transferidor. Sem a conta tu não poderia ter usado o transferidor. O que eu quero te ensinar agora é te ensinar a desenhar um triângulo equilátero sem transferidor. E acertar o triângulo, não precisa ficar tentando 1000 vezes para ele ficar meia boca. Eu vou fazer um triângulo equilátero perfeito agora aqui no quadro, usando isso, ó. Mas isso aqui não é um saco plástico. Isso aqui é um compasso. É isso que é importante ficar claro. Com 8,40, não, com 8,43 vai ficar pequeno. Eu poderia fazer com o dobro, de repente, 16, alguma coisa, né? Ia pegar na régua de alguém, ia medir o 16, alguma coisa. Muito obrigado, amigo. Quanto é que é o de vocês? 8,43. Eu quero fazer com a escala 1 para 2. Ou melhor, 2 para 1. Certo? Eu quero ampliar. Não é isso? Então, cada 2 centímetros aqui no quadro vale 1 de vocês. Essa é a escala. Como era 8,43 vezes 2, 6, 8, 16,86. Imagina, né, cara, com esse saco plástico aqui, com esse grafite, olha a espessura do meu grafite. Deixa eu ver, meu Deus, meu grafite tem 1 centímetro de espessura. O teu é 0 às vezes 5, né? Que é meio milímetro. Se o teu é 0,5 porque é meio milímetro, o meu grafite aqui é 10. Grafite 10 milímetros, beleza? De qualquer forma, ó, eu posso botar aqui no 0, botar bem no meio do meu grafite e vou esticar até o 16, 16,8 e aí o 0,6 ali vai ter que ficar na imaginação, porque este equipamento não permite essa precisão, né? Muito obrigado, amigo. Está. Peguei 16, então, 0,8 e vou fazer isso aqui, ó. Marquei o primeiro lado. Concorda bem? Ficou um pouco antes do que eu ia fazer, não é isso? E olha o que eu vou fazer. Concorda que a distância daqui até aqui é 8,43 e daqui até aqui? Opa, ali não, é aqui, ó. Né? Então quer dizer que se eu conectar esses caras aqui, eu formei o triângulo
De certeza, sem chute, usando esse instrumento bobo. Né? Então tu vê, esse instrumento bobo ele é importante, cara. É importante saber usar o compasso. E aí, olha só, Nath, para ver se está certo, né? A pessoa pode ir lá e verificar os ângulos, né? Se não der tudo 60 graus, ela deu alguma deslizadinha na hora de usar o compasso dela. Beleza? Tu vê, não era obrigatório. O cara queria era isso, né, gente? Eu só aproveitei então para te ensinar a desenhar um triângulo equilátero usando apenas compasso. E uma régua só para medir a primeira vez o tamanho, né? Muito bem. Questão 81. Deixa eu dar uma olhadinha o que falava a questão 81. Obrigado, amigo. Um triângulo tem essas medidas: 8, 6, o ângulo B é 98, o ângulo C é 46. Classifique o triângulo quanto aos lados. E aí? O cara não me falou o último lado, como é que eu vou saber? Ah, interessante. Tu vê, ó, tá me dizendo que eu poderia fazer um desenho de verdade para achar a resposta. Eu poderia pegar uma régua, desenhar 8 centímetros, desenhar 6 centímetros fazendo 98 graus entre elas, né? E poderia tentar medir então a outra distância, é verdade? Mas, e se eu não tivesse instrumentos de medida? E se eu quiser usar só a matemática para matar essa questão 81, será que é possível? Sem fazer conta, sem desenhar e medir? Eu já te dei elementos para isso. Na aula passada nós conversamos bastante sobre isso. Eu te dei toda a ferramenta possível para discutir isso. Mas eu vou fazer um esboço. Mesmo que não esteja verdadeiro o esboço, ele vai ajudar. Isso aqui é 90 graus, não é? Então 98 eu só vou abrir um pouquinho. Tudo bem? Ficou até mais que 98, mas só para a gente ter uma noção, né? Esse cara aqui mede 8, não é isso? Esse cara aqui mede... Pô, tá na cara que se 90 graus já ia ser uma hipotenusa, que é o lado maior. Se é maior que 90 graus, vai ser ainda maior que a hipotenusa, né? Então eu já tenho certeza que o outro lado é obrigatoriamente maior que 8 e maior que 6. Só com esboço. Mas tem um elemento matemático que me permite concluir isso. Deixa eu botar o nome aqui dos caras. B, A, tá vendo aqui? E BC, ali C. Certo? Olha ali, ó. 98. Quem é o ângulo C? Ali em cima. 46. Qual é o elemento matemático que me permite garantias de que esse lado é maior que os outros? Ah, ângulo maior, lado oposto, maior, ângulo menor, lado oposto, menor, ângulo médio, lado oposto é o médio. Quem é o maior ângulo será 98, 46, somando 98 com 46, 14 vai 1, 144, para 180 falta quanto? 36. Esse triângulo está condizente com a realidade? Menor ângulo apontando para o menor lado. Ângulo médio apontando para o lado médio. 98, sem dúvida, esse outro lado tem que ser o maior deles. Beleza? Então, só de ter me falado dois ângulos, eu acho o terceiro. Percebendo que os três ângulos são diferentes, obrigatoriamente os três lados são diferentes, sem ter que fazer conta. Beleza? Mas mesmo só com esboço, o que eu estou te dizendo é que se eu consigo raciocinar sobre isso, eu não preciso nem desenhar. Eu de cara percebo, já que os três ângulos são diferentes, escaleno. Tudo bem? Mas bacana para quem achou a resposta pelo desenho, não tem problema nenhum, estou orgulhoso igual. Escaleno. Por que eu posso concluir que é escaleno se eu só conheço dois lados e dois ângulos? Porque os ângulos são diferentes. Isso me permite concluir que os lados são diferentes. Tu viu? Esse é o raciocínio matemático. Mas como é que eu sabia que os ângulos é diferente se eu só tenho dois? Como é que eu sabia o terceiro? Porque a soma dos três ângulos de qualquer triângulo do mundo, tu tá vendo? Às vezes tu sabe, mas alguém te aperta, tu dá uma travada, é normal, tá? Fica tranquilo. Mas é importante tu já ir te preparando para isso, para saber responder, pô. Sem responder, tu sabendo o que está acontecendo. Vai! Quanto aos ângulos, o que ele é? Tem um ângulo maior que 90, não é? Então ele é obtusângulo. Obtusângulo.
triângulo obtusângulo. Nome legal, né? Obtusângulo. Legal. 82. Alguém pode ler o enunciado por obséquio? E ângulos? Muito bem. Então vai. Pô, tá tudo prontinho já primeiro. Tá condizente. Tá razoável esse triângulo? Com aquela análise que a gente sempre faz? Deixa eu ver. Maior, maior. Médio, médio. Pequeno, menor. Faz sentido, né? Certo? É o mínimo que a gente tem que esperar do cara que constrói um triângulo, né? Esse raciocínio básico aí. E aí, quanto aos lados? Equilátero, né? Não é equilátero? É isósceles, óbvio. Não, aqui, pô, tudo diferente, pela madrugada. Escaleno, essa aí, se errar, pede ajuda, meu querido. Escaleno. E ali, quanto aos ângulos? Todos os ângulos são agudos, né? Então é acutângulo. Triângulo acutângulo. Muito bem. A 83 é a mesma coisa, pelo que eu vi, né? Diz que um dos lados mede 5, o outro lado mede 5, o ângulo é 60. E ele pede quanto aos lados? Talvez. Tu vê, né? Ele só te disse dois lados. Tu sabe que se dois lados iguais é isósceles. Não está de todo errado. Mas o triângulo equilátero ele também é isósceles, né? O triângulo equilátero tem três lados iguais. O isósceles tem dois lados iguais, né? E o equilátero também tem dois lados iguais, né? Só que o terceiro também é igual, né? Certo? O que eu quero te dizer é o seguinte, ele só te falou dois lados para te provocar. Porque o aluno estudou que se tem dois lados iguais é isósceles. Eu falo que dois lados medem 5, o cara vai ser com isósceles, mas é uma armadilha. É uma armadilha. Agora eu quero que me prove teu raciocínio, senhor Marcos. E aí, como é que tu percebeu que era equilátero? Não tem problema nenhum, estou de sacanagem, na verdade, né? Não. Só que eu tenho intimidade contigo, por isso que eu perguntei. Na verdade é o seguinte, ó, ajudem o Marcos. Como é que nós podemos provar que esse cara que tem dois lados de 5 e um ângulo de 60, vou esboçar para vocês, 5 e 5, 60. Como é que eu garanto que ele é equilátero ou isósceles? De repente ele é isósceles, eu estou confuso. Mas basta ser 60 graus, qualquer triângulo do mundo que é 60 graus, os outros ângulos também tem que ser 60? Por que o outro não é 45 e o outro 80? Quando o ângulo é mais aberto, o lado oposto é maior. Isso tem a ver. Mas a questão é, olha ali é o lado X que eu não sei quanto é. Né? Como é que eu vou garantir que ele é equilátero? Tem a ver com isso. Mas eu quero uma explicação perfeita. Professor, é por isso. É isso. Tu vê, cara, é simples, mas na hora que o cara explicar não vai. Tem a ver com o que o amigo falou. Todos os lados são iguais. Mas como é que eu posso garantir isso, gente? São só os elementos que nós já discutimos agora há pouco. Nós estamos batendo na mesma tecla sempre. Algum de vocês vai conseguir falar, cara. Porque os outros ângulos são 60 graus. Como é que eu concluo que eles são 60 graus? Porque todos os lados são iguais. Mas aí é que tá, ó. Se eu concluo que os lados são iguais, eu afirmo que é 60 graus todos eles. Ou eu afirmo que são 60 graus e concluo que os lados são iguais. Mas qual desses eu concluo primeiro e por que eu concluo? Esse é o detalhe. Se esse cara é 5, aqui tem um ângulo alfa, não tem, meus amigos? Se esse cara também é 5, que ângulo tem que ser esse? A alfa também, porque ângulos iguais, os opostos, os lados também tem que ser iguais, não é isso? Eu não sei quanto é o alfa ainda, mas eu sei que se é alfa no ângulo, o outro oposto também é alfa. Por quê? Porque os lados opostos medem 5 e 5. Por enquanto é o único raciocínio verdadeiro, concorda comigo? E eu sei também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então tu vê, ó, usando apenas duas afirmações simples, eu vou lá e faço uma conta que prova matematicamente, sem sombra de dúvida, que os outros ângulos também são. Então tu vê, para tu provar o que tu sente, às vezes é difícil, cara. Tu até já matou a questão toda aqui. Agora como é que eu vou provar pro cara que é aquilo mesmo?
Então o raciocínio é, como os lados de 5 e 5, como temos dois lados iguais, os ângulos opostos a esses lados também são, que poderemos chamar de alfa e alfa. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, o que nos permite escrever alfa mais 60 igual a 180. E aí eu acho o valor de alfa. E aí eu concluo que era tudo 60. E concluindo que era tudo 60, me permite concluir que o x vale, na verdade, claro, esse é o raciocínio. Tu vê, estávamos na boca do gol, mas é difícil às vezes documentar. Eu estava te provocando, não fica magoado, tá? É porque é isso que é bacana, é perceber que às vezes tu é bom em matemática, mas ainda falta um detalhezinho. Ângulos iguais, os lados opostos têm que ser iguais. Dois ângulos iguais, os lados opostos a esses dois ângulos têm que ser iguais. Três ângulos diferentes, obrigatoriamente os ângulos opostos, os lados têm que ser todos. O lado maior virado para o ângulo maior, o lado menor virado para o ângulo menor e o lado médio virado para o ângulo médio. Beleza, galerinha? Show de bola! E aí, a 84 dizia o quê? Desculpa. Pedia para classificar, né? E pedia para desenhar. Certo? O desenho tu viu a técnica, né? Cadê o meu... Aonde? Ah, garoto! Então vamos lá. Primeiro, quanto aos lados, equilátero. Falei, não escrevi. Equilátero. Ângulo. Todos agudos. Acutângulo. Pedia para desenhar quantos centímetros é o lado? 5 centímetros. Vou fazer na escala 3:1, pode ser? Com licença, meu querido. Escala 3:1. Beleza, valeu. Peguei aqui 15 centímetros para vocês poderem enxergar. Vou fazer assim, ó, sem a reta suporte. Eu vou fazer, ó. Me ferrei, vou ter que fazer a reta suporte. Então, peraí. Só para não perder o tamanho, vou fazer minha reta suporte. Fiz um dos lados, né? Marquei daqui até aqui, que aqui é 15 centímetros, mas como a escala é 3:1, cada 3 centímetros aqui no meu é um do teu. Por isso que esses 15 representam 5. Agora eu vou pegar o meu compasso, vou apagar aquela marquinha lá e vou fazer o seguinte, ó, um pequeno arquinho ali em cima e do outro ponto, ó, um outro pequeno arquinho, onde os arquinhos se encontraram, ó, bem ali, ó, onde os arquinhos se encontraram. É só finalizar obrigatoriamente esse triângulo que eu criei, é o triângulo equilátero. 60, 60 e 60, só para demonstrar mais uma vez a técnica de desenho. E na 84, agora fechou? Sim. Como é que é 84? Vergonha de ler? Eu leio para vocês, não tem problema. Observe esta figura. Não tem problema. Escreva as medidas dos ângulos seguintes. Em seguida, dê a classificação do triângulo quanto aos ângulos. Não doeu. Mas eu também tinha isso, cara. Eu também travava na hora de ler da galera, não tem jeito. E aí, galerinha, como é que acha o ângulo C? Como é que acha o ângulo C? 41 mais 87 mais C igual a 180, mais passa menos, a decoradinha que ajuda. Aqui dá 128 menos 128. O ângulo C fica então 52, é a resposta da letra A, 52 graus. Como é que eu vou achar o F agora? Isso, porque C mais F é meia volta, não é, galera? Então C mais F é igual a 180. Como o C é 52, mais passa para o outro lado, menos 52. Então o F fica sendo 128. Quem era? Ali, 128. Quem é o ângulo E? 87. Mais
seja, mais passa, é só fazer 180 menos 87. Primeiro tira 80, sobra 100, tira mais 7, sobra 93. Quem é o ângulo? O E, 93. Como é que acha o ângulo D, por favor? 41 mais D é igual a 180. Eu posso até dizer, para ficar chique, que o ângulo D é suplementar a 41. Mais 41 passa para o outro lado. 180 menos 41. Primeiro tira 40, dá 140. Só tira mais 1. 130 é 9. Tu viu? Dá até para fazer de cabeça se a gente se esforça na mínima. Show de bola. Só por curiosidade, quanto é que vai dar a soma dos ângulos externos? Vocês lembram? Uma coisa que a gente viu há muito tempo atrás, só comentamos rapidamente. Porque a soma dos ângulos internos, tu lembra, né? É 180. E dos quadriláteros? E dos pentaláteros? Sacanagem, né? Dos pentágonos. Os caras que têm 5 ângulos, pentágonos. É só fazer 180 mais 180, que é 360, né? Mais 180, 540. E assim por diante. Beleza? Certo? Então, olha só. A soma dos ângulos internos depende do número de lados. Triângulos, 180. Quadriláteros, 360. Sujeitos de 5 lados, pentágonos, 540. E assim por diante. Cada lado a mais, 180 a mais. Tem até uma fórmula para isso. Ó. 180 que multiplica N menos 2. Adivinha o que é o N? O número de? Isso é a soma dos ângulos em? Vamos botar 3 aqui. 3 menos 2? 1 vezes 180? É do triângulo. Quadriláteros. 4. 4 menos 2? 2 vezes 180? Tá vendo? Funcionando bem bonitinho, né? Uma fórmula que resolve. 1000 lados, só botar lá. 1000 menos 2, 998 vezes 1080. Tá? Vamos pular a soma dos ângulos internos numa figura que tenha 1000 lados. Legal, né? Que ele vai desenhar. Certo? Agora, olha só. E a soma dos ângulos externos? É bem mais fácil que a soma dos ângulos internos. Porque independentemente do tamanho de lados da figura, olha que absurdo. Eu demorei a acreditar. Independentemente do tamanho de lados da figura, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo, triângulos, pentágonos, decágonos, que tem 10 lados, dá sempre 360. A soma dos ângulos externos dá sempre 360. Não interessa qual é a figura. Quando é que tem que dar a soma desses ângulos externos aqui? Se não der, ferrou com a aula. Tem que dar. Letra E. 93, F, 128. E quem é o outro ângulo externo? D, 139. Vamos aqui, ó, 130 com 120 é 250, né? Tudo bem para vocês? 9 mais 8 é 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 90, 110. 250 mais 110, 360, certinho. E se fosse um cara de 6 lados? 360, não é difícil acreditar, cara? Como assim eu aumento o número de lados e os ângulos externos, a soma deles não muda? Olha como é que faz o ângulo externo. Ó. O que aconteceu com os ângulos externos, galera? Aumentaram ou diminuíram? Em relação a esse aqui, ó. Os ângulos externos aumentaram ou diminuíram? Aumentaram em número. Antes eram apenas 3, agora são... Claro, cada lado vai ter o seu ângulo externo. Tudo bem? Eles aumentaram em número, mas e o tamanho de cada ângulo? Tu conseguiu perceber que antes era grandão, ó, agora já está agudo, ó, antes era obtuso, ó, agora já está agudo. É por isso que a soma deles dá sempre... Não interessa quantos lados, porque quantos mais lados forem, mais ângulos externos, mais menores eles são. E a soma continua dando. Mas é claro, cara, pensa o seguinte, ó. Se eu for com a minha mão medir o ângulo, né, se eu fizer um giro, né, tudo bem? E se eu for caminhar em cima disso aqui, no final das contas, o meu braço não vai ter dado uma volta inteira?
E quando eu completar uma volta inteira, quanto de ângulo eu teria me mexido? Ó, voltei onde eu estava. Quanto que esse braço virou? Claro, 60 graus. Aí depois que eu comecei a perceber isso, é que eu vi que fazia sentido. Porque eu saí da aula pensando, o professor é mentiroso, o professor viaja. Eu achava que ele estava errado. Tu vê, eu não tinha a humildade de perceber que o cara sabia mais que eu e eu tinha que colher daquela informação. Eu pensava, que viagem o cara falou. E aí às vezes eu não ia em casa pesquisar, aí ficava burro. Mas quando eu ia em casa pesquisar, eu dava o braço a torcer, o puto, né? Que o filho da mãe estava certo. Né? E aí é o que eu te falei, depois comecei a estudar antes de vir para a aula, o professor murchou, porque eu vi que ele nem sabia tanto assim, né? Porque o que importa mesmo é a gente estudar por conta própria. Professor às vezes atrapalha. Professor atrapalha às vezes. Fica à vontade, meu querido.